Então, hoje a gente termina, né, o Evangelho de João. Vamos encerrar aqui o capítulo 21. Mas, como sempre, voltando um pouquinho na história, para a gente recordar ali a aula do nosso irmão Léo, né? Na aula passada, nós pudemos ver aí, testemunhando os momentos mais importantes, né, do Evangelho e de toda a Bíblia, que falou sobre, né, a ressurreição de Cristo, um momento importantíssimo, tá? E o capítulo 20, né, a aula passada, descreveu esse momento aí de emoção, não é verdade? E a princípio de tristeza, mas depois se transformando em alegria, né? Quando Jesus ressuscitado, ele aparece, surge primeiramente a Maria Madalena, né? E depois a todos os discípulos, tá? Então, isso aí a gente vê que foi algo maravilhoso, porque a partir daquele momento, os discípulos tiveram a alegria de testemunhar a ressurreição e de crer que realmente, verdadeiramente, existe vida após a morte, não é verdade? Então, isso aí, de certa forma, reforçou a esperança, né, de todos eles, de uma nova vida, de uma vida eterna, a eles e a todos os que creem, não é verdade? E como é que isso ocorreu? Segundo a palavra, Maria Madalena chegou, né, no sepulcro de Jesus e seu coração foi tomado de tristeza porque ela presenciou ali o túmulo vazio, não é verdade? Imagina a tristeza, a confusão mental, né? Tudo que passava na mente dela naquele momento, sem entender o que ocorreu ali com o corpo do mestre, tá? E, porém, em meio a tudo isso, ela se vira e vê alguém que, a princípio, ela presume ser o jardineiro, não é verdade? Mas só que quando ele chama ela pelo nome, aí ela identifica quem é que estava ali diante dela, o próprio Jesus, né? Vivo, não é verdade? Então a gente vê aqui que o simples chamado de Jesus foi suficiente para tirar ali, né? Para dissipar toda aquela confusão mental que ela estava passando naquele momento, e a gente viu que o coração dela se encheu de alegria ao estar ali diante do mestre, não é verdade? Vivo ali diante dela. Esse encontro, logicamente, foi algo ali pessoal, revelador, não é verdade? Por quê? A gente vê que Jesus chama ela pelo seu nome, restaurando ali a sua identidade, a sua fé também, né? Tanto é que a gente vê que, a partir dali, né, nesse momento, Maria, ela é comissionada por Jesus para ir levar a notícia a todos os discípulos que ele havia ressuscitado, enfim, ele estava vivo, né? Maria Madalena se tornou a primeira, então, testemunha ocular da ressurreição de Cristo, né? E a partir daquele momento ela se tornou também a precursora ali do ministério evangelístico que se iniciaria a partir daquele momento, tá? Depois disso, a palavra fala também sobre a natureza, né, gloriosa do corpo ressurreto de Jesus. Por quê? Porque ele vai surgir num local totalmente fechado e ele surge ali diante dos seus discípulos, né, algo bem interessante também, né? Então, ele supera as limitações físicas e terrenas, porque ele não entrou pela porta, por lugar nenhum, ele simplesmente surgiu ali, né? E as suas primeiras palavras são: paz seja convosco, não é verdade? Em seguida, é só um resumão, a gente, né, como o Léo falou, a incredulidade ali de Tomé, né, que a gente vê, ele ia sempre em busca de provas materiais, não é verdade? Provas concretas ali, tá? Então, ele se recusava a crer na palavra, não é verdade? Sem ter evidências palpáveis, né? Ele tinha que tatear ali para poder acreditar, não é verdade? Então, enfim, ele queria uma prova física para poder crer na ressurreição de Cristo. Mas a gente vê que quando Jesus surge novamente no meio dos discípulos, é interessante, Tomé estava presente, ao invés de Jesus repreender ele ali, né, pela sua dúvida, pela sua incredulidade, Jesus convida ele a tocar, né? Me toca, Tomé, né? Pega aqui, vê se não sou eu. Não é verdade? É interessante. Aí Tomé diz: meu Deus, né? Meu Senhor, tá? Então, esse momento também transformou, né, a vida de Tomé quanto ao seu ceticismo ali, né? Quanto à sua incredulidade, tá? Enfim, o capítulo 20 é só um resumão, ele finaliza
dizendo que Jesus realizou muitos outros milagres ali que não foram registrados nesse evangelho. Tá? Porém, os que foram registrados, eles tinham um propósito específico, que é o quê? Como diz a palavra, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, tá? Então, a essência do Evangelho de João é essa. Ele não escreveu pura e simplesmente como uma narrativa, um fato histórico, não é verdade? Mas para gerar fé, para fortalecer, tá? A todos os que creem, logicamente, né? Então, para que todos pudessem crer no seu Evangelho, de que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido, o Filho de Deus, não é verdade? Isso aí foi só uma prévia, né, de tudo que o nosso irmão Léo falou ali na aula dele, tá? Vamos entrar no capítulo 21, então, para encerrar o estudo do Evangelho de João, tá? Capítulo 21 inicia com Jesus, mais uma aparição de Jesus a 7 dos seus discípulos, né? Isso ocorreu, lógico, após sua ressurreição, né? Ali junto ao mar de Tiberíades, próximo ali ao mar de Tiberíades, tá? Esse estudo de hoje traz muitos eventos ali, né, significativos, incluindo a pesca milagrosa, a reintegração de Pedro, né? Depois Jesus vai falar, né, profetizar sobre o futuro de Pedro, tá? Então, o capítulo inicia com os discípulos pescando durante toda a madrugada, toda a noite, porém, sem sucesso, eles não conseguem pescar nada, até que Jesus aparece e instrui eles ali a lançar rede. Enfim, isso aí vai gerar ali aquela famosa pesca milagrosa, não é verdade? E a princípio a gente vê que esse evento já ressalta ali Jesus, né, como Filho de Deus, não é verdade? O poder, a autoridade de Jesus, tá? Após isso, eles vão tomar um café da manhã, eles comem ali com Jesus, né? E durante essa refeição, Jesus vai questionar Pedro acerca do seu amor, né? Por 3 vezes, tá? E Jesus o instrui dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui já simbolizava o papel de Pedro, né? Na igreja, na liderança ali, cuidando, né? Também do rebanho, tá? Até porque, a princípio, a gente viu na aula anterior, Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Antes da sua crucificação, e aqui já é a restauração de Pedro, ele como um dos líderes, né, da igreja, tá? E no final, Jesus conclui seu evangelho aqui, enfatizando a veracidade, a autenticidade desse seu evangelho, né? Destacando a importância da fé, de se seguir Jesus, não é verdade? Então, a partir dali, já iniciaria uma nova etapa, tá? Após a ressurreição de Cristo. Esse capítulo aí, ele enfatiza a importância da fé, da confiança, né, nas palavras de Cristo. Mesmo em situações aparentemente ali, né, como é que eu posso falar, sem esperança, né? É basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso é só uma prévia. Então, do versículo 1 ao 14, vai falar sobre a pesca milagrosa, né? Onde os discípulos, eles retornam às atividades após a morte de Cristo, né? A gente vai ver depois, Jesus aparece ali orientando eles quanto a essa pescaria, tá? Depois do versículo 15 ao 19, fala sobre o diálogo com Pedro, onde Jesus vai questionar ali acerca do seu amor, tá? Em seguida, Jesus vai falar, vai profetizar acerca de tudo que Pedro haveria de passar, né, no final da sua vida, não é verdade? Sobre o seu martírio. No versículo 20 ao 25, vai falar um pouco sobre João também, é bem curioso, né, o destino de João. E, por fim, o testemunho de João acerca de todos os eventos, né? Ele faz uma prévia ali e termina o seu evangelho. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 14, que se refere ao primeiro evento aqui, a pesca milagrosa. João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram:
nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, né? Então a gente vê aqui mais uma das aparições de Jesus, né? E interessante que dessa vez Jesus não se revela pura e simplesmente como um mestre, né? Ensinando, trazendo os ensinamentos aos discípulos, mas sim também como um provedor divino, que a gente vai ver que é através da sua orientação que vai ocorrer essa tal pesca milagrosa, né? Vamos ver aqui como é que se desenrolou essa situação, tá? Então, essa aparição ocorreu ali no Mar da Galileia, né? Conhecido também como Mar de Tiberíades, era o mesmo local, tá? E no versículo 3, então, Simão Pedro diz: vou pescar. A gente vê aqui, é interessante, Pedro, mais uma vez, ele está ali no topo, né, da lista ali dos discípulos. Então, ele estava entre esses 7 discípulos que se juntaram para fazer essa pescaria ali no Mar da Galileia. Outra curiosidade, a pesca, ela tinha sido ofício, né, de Pedro, antes ali da sua conversão, não é isso? Então, Tiago, João, André, era tudo pescador, e possivelmente Filipe, né? Não diz, mas acho que ele também era pescador, Filipe, tá? Mas esses discípulos, é interessante aqui também, eles não estavam retornando à pesca ali, né, como uma ocupação definitiva, não era isso que eles tinham abandonado ali o evangelho. Mas a sugestão de Pedro aqui, na verdade, foi até para reabastecer os recursos, né, que estavam ali escassos, tá? Por que isso? A gente fazendo aqui uma comparação, antes da crucificação de Cristo, Jesus e seus discípulos, eles tinham as suas necessidades ali naturais suprida pela misericórdia de algumas pessoas, não é verdade? Isso aí é narrado lá em Lucas 8, do 1 ao 3, diz assim, ó: quando Jesus passava com seus apóstolos pelas cidades e povoados, muitas mulheres que haviam sido libertas por Jesus ajudavam a sustentá-los, né? Entre elas Maria Madalena, Susana, Joana, entre outras, não é verdade? Porém, após vamos dizer assim, a vergonha na cruz ali, a morte de Cristo, né? Tudo aquilo que gerou, creio eu que essa fonte de apoio, ela pode ter sido ali encerrada, né? Ou diminuída, tá? Então, os discípulos, eles retornaram à antiga atividade ali, da sua antiga ocupação, a pesca, até para poder, né, se sustentar, tá? Só que é importante dizer, eles de forma alguma não estavam abandonando a sua vocação mais elevada, que era o quê? Ensinar a palavra, batizar, curar, né? Enfim, fazer tudo aquilo que Jesus havia ensinado, tá? Mas na sequência do versículo diz que eles trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar nenhum peixe, ou seja, enfrentaram uma noite ali de trabalho infrutífera, não é verdade? A gente vai ver aqui que a intervenção divina vai modificar essa situação, né? Então, aqui a princípio eu creio que o fato deles não ter pescado nada
Isso aí, durante toda a noite, eu creio que foi até algo providencial, né, da parte de Deus, para que aquele milagre pudesse ser operado, para que acontecesse aquele milagre, né? Como é que isso tudo aconteceu? Versículo 4, diz que ao amanhecer Jesus estava na praia, porém, eles não o reconheceram. O Léo falou um pouco sobre isso, né, na aula dele ali. Aqui é interessante, eu não sei, talvez ele estivesse com os olhos ali, né, entre aspas, fechados, né, não sei, não tiver a sua atenção despertada. Mas a gente vê outros episódios na Bíblia, aqui mesmo no Evangelho de João, né, em que Jesus estava ali presente do lado deles e não o reconheceram, né? O primeiro caso, a própria Maria Madalena, a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Depois o exemplo que o Léo falou, os 2 discípulos no caminho de Emaús, não é verdade? Então a gente vê que esse fato é recorrente, né? Então, é interessante, a gente vê aqui um grupo de pessoas que não reconheceram Jesus, mesmo Jesus estando ao lado dele, né, das pessoas. E olha só, o Provérbio 3,6 diz assim, ó, para que reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas, né? Ou seja, nós temos que estar sempre prestando atenção, os olhos espirituais abertos, para quê? Para que a gente possa, né, verdade, enxergar Jesus, e principalmente a sua obra, né, em nós, na nossa vida, amém? Então, essa passagem fala sobre o encontro aqui com Jesus, né? E trazendo para a nossa vida, né, nos dias de hoje, encontrar Jesus e viver com Jesus implica em quê? Em abandonar, né, o mundo, abandonar tudo que o mundo nos oferece, abandonar as práticas pecaminosas, enfim, abandonar toda oferta, né, que o inimigo nos traz para nós a cada dia das nossas vidas, não é verdade? Outra coisa que os discípulos encontraram Jesus, vamos dizer assim, porque Pedro, né, disse que ia pescar. Pedro, lógico que ele não sabia, ele teve uma atitude a princípio, né, mas ele de forma alguma sabia que eles iam encontrar com Jesus, tá? Mas aqui também eu creio, Deus, ele tem sempre um propósito, né, e pode ter até colocado ali no coração de Pedro um estímulo para eles irem pescar, não é verdade? Então, na verdade, os discípulos não sabiam de nada. Jesus, lógico, na sua onisciência, sabia que encontraria os discípulos. Aí no versículo 5, Jesus pergunta se não havia algo para comer, eles respondem que não, ou seja, trabalharam a noite inteira ali, né, a pescaria improdutiva, não conseguiram pegar nada, tá? Estavam cansados, com fome, sem esperança, tá? Aqui também é uma lição, o que a gente aprende aqui com essa passagem? Ela fala acerca do Evangelho, né? Por quê? O cristão, para ele ser pescador também, assim como foram os discípulos, né? Mas pescador de alma, ele tem que contar também, esperar por decepções, desapontamento, por isso que vai ocorrer. Muitas vezes a gente vai lançar a rede querendo trazer alguém, né, para dentro do corpo de Cristo, para aprender a palavra. Eu falo porque acho que todo mundo aqui, né, a gente escuta muita coisa que, mas infelizmente é assim, isso aí faz parte do percurso, né, dessa caminhada, mas a gente não deve desanimar, sempre perseverar no trabalho, na oração, né, porque isso aí faz parte da caminhada do cristão. A gente vai lançar a rede querendo pegar alguém e vai ter uma negativa, né, faz parte do percurso, enfim, tá? Então o cristão ele deve se contar com o desapontamento, porém jamais desanimar, não é verdade? Aí a gente vê agora interessante no versículo 6, Jesus ele faz uma sugestão, no mínimo ali inusitada, né? Não sei, meio estranha aos discípulos, lançai a rede à direita do barco, né? Primeiro, não havia nenhuma razão lógica de que se pescar de manhã seria melhor do que pescar a noite inteira como eles pescaram, né? Por que haveriam de pegar peixe naquela hora? Outra coisa, não tinha nenhuma razão de que pescar de um lado do barco fosse melhor do que o outro, lado direito ou esquerdo, né? Enfim, a posição do barco permaneceu a mesma, os pescadores eram o mesmo, o equipamento de pesca, as redes eram as mesmas, a habilidade dos pescadores era a mesma, né?
No entanto, essas redes que não pescaram nenhum peixe durante toda a madrugada, nesse momento, estavam cheias de peixes, né? Isso ocorreu porque pela simples decisão de crer, de obedecer, né? Na palavra de Jesus, de confiar. Após isso, a gente vai ver a surpresa dos discípulos ali, né? Com reconhecimento da presença divina. E depois, no versículo 7, diz que o discípulo que Jesus amava, né? Ou seja, João, ele diz a Pedro, né? Pedro é o Senhor, tá? Então, João, ele foi o primeiro a reconhecer Jesus, né? Assim como ele foi o primeiro a crer na ressurreição, que ele é também o primeiro, né? Dos discípulos. Maria Madalena, depois ele vai com 2 discípulos, ele é o primeiro a chegar, né? Nós vimos isso na aula passada. Mas aqui, enfim, ele reconhece que é o Senhor e ele fala para Pedro, é o Senhor. Pedro, como sempre, né, impulsivo, ele agiu ali de uma maneira característica, se atirando na água, não é verdade? A palavra diz isso, creio eu, para ir ali ao encontro de Jesus, né? Tem traduções que falam sobre 200 côvados, né? Isso aí se refere por volta de 96 metros, então eles estavam perto ali da praia, tá? Então, João foi o primeiro a reconhecer Jesus, Pedro foi o primeiro ali em devoção, que a palavra diz que ele veste, ele estava ali, acho que seminu, né, não sei, ele veste sua capa e pula ali, se atira na água, querendo se aproximar do barco, né. Enquanto isso, os outros discípulos já puxam a rede, né, estava cheia ali de peixe. E olha que interessante, a palavra diz que... Pode falar, Léo. É verdade. Chegaram a crer que só podia ser ele. Sim, você falou um pouco sobre isso na sua aula. É verdade. Então tem algo ali que, né? Sim, o primeiro. Sim, é o primeiro. É o que vai ocorrer, é verdade. Sim. Incorruptível, A palavra diz isso, é verdade. O versículo 9 é bem interessante. Diz que ao chegarem na praia, eles viram a fogueira, viram peixes, né? Ali sobre brasas, pães também. Aqui a gente vê o que interessante. Jesus, né? Ressuscitado, mesmo depois dele ressuscitado, ele ainda aparece aqui como um servo humilde. Ele teve o trabalho de preparar ali um café da manhã, né? Para os seus discípulos. É interessante, de preparar uma refeição para eles, né? Em seguida, a palavra diz que os discípulos trazem mais peixes e eles compartilham ali de uma refeição, tá? Agora, pode falar, Valmir. Sim, é verdade. O versículo 11 olha que interessante, diz que quando arrastaram a rede para a praia, estava com 153 peixes, né?
Isso significa que os peixes foram contados, né? Eu não sei se era já costume da época. Aqui é interessante, muita pessoa, estudiosos, fazem interpretações meio que fantasiosas quanto a esse número de peixe, né, dessa pesca, 153. Então, ao longo do tempo dos séculos, houveram muitas tentativas de tentar explicar ali, justificar esse número 153, né? Alguns intérpretes, eles acreditavam que em 153 era um número de espécies de peixes contidas no oceano, e que essa pesca representava ali, né? Enfim, uma colheita completa do mundo inteiro, né? Isso aí é só... Outros pensavam que o número 100 representava os gentios, que 50 era Israel e que 3 era a Trindade, né? Enfim, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que isso aí é tudo interpretação, é coisa irrelevante, né? O que não está na palavra, a gente aprende, a gente não fala. Mas no final do versículo diz que, enfim, né, apesar de estar a rede carregada de peixe, ela não se rompeu, tá? Nesse momento, eu creio que os discípulos possam ter lembrado num outro evento semelhante que ocorreu narrado lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, quando eles estavam no Lago de Genezaré, que se trata desse mesmo local, né? Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia é o mesmo local. Eu falei isso em outras aulas ali, que na verdade não é o mar, mas é o maior lago, né, de água doce de Israel, e que ele fica ali a 213 metros abaixo do nível do mar. Enfim, foi nesse mesmo local, conforme narra no Evangelho de Lucas, que Jesus, ele acho que estava pregando ali, ensinando, e ele é apertado ali pela multidão, então ele toma o barco de Pedro para poder falar ali do barco, não é isso? E após ele terminar, ele orienta Pedro que lançasse sua rede, só que nessa ocasião a gente vê que a rede, o barco quase que afunda, a rede quase que arrebenta ali de tanto peixe, não é verdade? Mas o que eu queria dizer é o quê? Que nas duas situações a pescaria foi farta, não é verdade? E tudo isso só ocorreu por quê? Porque eles trabalharam ali sob a orientação divina, né? Fizeram o que Jesus mandou, lançar a rede, foi o que eles fizeram, tá? Então, nas duas situações, o milagre ocorreu por causa da palavra de Jesus, tá? Aqui também a gente aprende outra lição, não é verdade? Acerca da atividade missionária. Por quê? O cristão só vai obter sucesso se ele fizer as coisas em conformidade com a palavra, né? Conforme a palavra manda, né? Só vai obter sucesso se ele seguir as instruções, tudo que Jesus ensinou, né? Porque o homem por si próprio sabemos que não é nada, a gente prega, né? A palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o pecador, né? Dos pecados, tá? Enfim, o ponto alto desse encontro todo ali, ele ocorre aqui do versículo 12 ao 14, né? Quando os discípulos se reúnem em volta de Jesus, compartilhando ali, né, a refeição que foi preparada pelo próprio Mestre, né, por Jesus, e esse ato aqui ele simboliza a intimidade, né, a restauração ali do relacionamento entre o Mestre, entre Jesus e os seus discípulos, não é verdade? Todos os seus seguidores, tá? E a palavra diz que ninguém ousou perguntar, porque eles sabiam ali que era Jesus, ou seja, né, quando eles viram ali o milagre consumado, eles logo pensaram, só pode algo divino, só pode ser Jesus. Para encerrar essa parte aqui, é importante a gente entender o quê? Que essa pesca milagrosa não foi somente algo ali, não é verdade? Um evento sobrenatural, mas aqui é uma mensagem, até uma mensagem atemporal, acerca de esperança, acerca de provação, não é verdade? Porque mesmo nos nossos momentos da nossa vida, de momentos ruins, né, de incerteza, né, de desânimo, a presença de Jesus ela pode sempre transformar a situação, amém? É questão de crer ali, né? E transforma de um modo até que excede a nossa compreensão, né? A gente na nossa pequenez, na nossa limitação, muitas coisas a gente não compreende, não é verdade? Então, essa passagem, na verdade, é um convite, né, para a gente confiar sempre na orientação divina, seguir sempre a palavra ali de Jesus, até para a gente poder desfrutar as maravilhas que Deus nos oferece ainda nessa vida, não é verdade? Tá?
Enfim, essa passagem se encerra enfatizando ali que Jesus, que essa era a terceira vez que ele havia aparecido aos discípulos, tá? Vamos passar para outro assunto, do versículo 15 ao 17, fala sobre a restauração pública de Pedro. Vou ler aqui. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas, né? Interessante aqui a gente vê Jesus repetindo 3 vezes a mesma pergunta, né? Pedro, você me ama, tá? Isso aqui pode estar até relacionado às 3 negações de Pedro, né? A Jesus, quando ele nega Pedro por 3 vezes, tá? Nesse momento ele pode ter se lembrado dessa tríplice negação, né, ao seu Salvador, não é verdade? Mas interessante aqui, ó, quando Jesus pergunta: tu me amas? Por 2 vezes seguidas, Pedro fala o quê? Sim, amo, não é verdade? Só que na terceira vez, a resposta de Pedro é mais humilde, né? Porque ele omite o sim. A gente vê aqui que ele diz: tu sabe todas as coisas, Senhor, né? Então aqui a resposta de Pedro, na verdade, ela ressalta a onisciência, né, de Jesus sobre todas as coisas, mostra que Pedro não tinha ali domínio nenhum sobre a situação, sobre aquele momento, né? Aqui Pedro entendeu que Jesus conhecia os segredos mais íntimos ali, né, da sua vida, né? Então Jesus conhecia aquele Pedro ali que se gabou, dizendo que se todos os discípulos falhassem, que ele estaria ali com Jesus, que ele jamais faria isso, né? Jesus também conhecia aquele Pedro que disse que estava pronto para ser preso, ou até morrer por Jesus, caso fosse necessário, não é verdade? Então, a gente vê aqui que Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo, assim como ele conhece a nós, né? Cada um de nós melhor do que a cada um de nós no nosso íntimo, do nosso ser. Enfim, aqui não existe espaço nenhum para arrogância, tá? E a gente vê que nesse momento Jesus está dando uma oportunidade a Pedro, não é verdade? Para ele confessar o seu amor, para ele reafirmar a sua vocação, né? Era a nova etapa ali, continuar seguindo o caminho ali que Jesus ensinou. Enfim, era a restauração de Pedro no contexto ali pós-ressurreição, tá? A gente vê que é interessante, Jesus não pergunta a Pedro: você se arrepende? Pedro, você não vai fazer mais isso? Não é verdade? Promete nunca mais fazer isso? Mas Jesus simplesmente desafia Pedro a amar, não é verdade? E quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, aqui era referente à igreja, né? No sentido ali de fortalecer, de cuidar, né? Os que estavam seguindo ali a fé cristã. E a gente vai ver que o apóstolo Pedro, ele leva isso aí a sério, né? Porque a gente vai ver depois para frente, quando ele escreve a sua carta ali aos cristãos que viviam em 5 províncias ali províncias romanas, né? Dentro ali da Ásia Menor, 1 Pedro 5,1, ele incentiva eles dizendo: ó, pastoreie o rebanho de Deus que está entre vós, né? Então aqui a gente vê que Pedro, mais tarde, ele põe em prática o que ele aprendeu, essas palavras de Jesus, né? Pastoreando, incentivando os novos na fé, os neófitos, né? E essa instrução de Jesus a Pedro também já simbolizava o papel dele, né? Como um dos líderes, né? Que ele haveria de desempenhar ali futuramente na comunidade cristã, tá? Essa narrativa aqui também mostra, olha que interessante, como Jesus, ele acredita em recomeço, tá? Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa tropeça e cai, muita gente diz, né? Isso aí já foi, não tem mais jeito, né? Jamais vai recuperar a sua posição. Mas a gente vê aqui o caso de Pedro, ele contradiz essa ideia, essa teoria, tá? Então, basta demonstrar o arrependimento verdadeiro de coração que tem jeito, sim.
Vamos lá, versículo 18 ao 23, eu vou ler aqui. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Vamos lá, no versículo 18, aqui está falando, né? Quando era mais jovem, Jesus falando com Pedro, tá? Então aqui Jesus está falando sobre o passado de Pedro, lembrando, né, a sua juventude, tipo, quando ele mais jovem, tinha menos responsabilidade, né? Ou seja, quando ele pensava, né, simplesmente nas suas vontades, né, fazia o que ele queria, né, da sua vida, enfim, ele dirigia, né, a sua vida, tá? Depois Jesus fala dele sobre quando ele era mais velho, tá? Aqui, já a partir de quando sua vida passasse a ser dirigida pelo Senhor, não é verdade? Durante todo o restante da sua vida, até a sua morte, tá? E a gente vai ver que essa profecia de Jesus garantiu a Pedro muitos anos ali de serviço ao Senhor. Depois, quando Jesus diz: estenderás as tuas mãos, será levado para onde não queres, aqui também se refere à morte de Pedro, não é verdade? Era uma profecia acerca da crucificação também de Pedro, tá? Isso ocorreu por volta de 64 a 67 depois de Cristo, por ordem de Nero, não é verdade? E não está na Bíblia, mas segundo, né, os historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo, não é isso? Porque ele não se achou digno de ser crucificado da mesma forma como foi Jesus, né, seu mestre, tá? Então aqui a gente vê que Jesus fez uma previsão ali comovente acerca da vida ali, né, sobre o futuro de Pedro, indicando o quê? Que ele ia enfrentar perseguição, que ele ia enfrentar desafio, tudo isso ia fazer parte da vida dele a partir daquele momento, né? Mas só aqui, olha que interessante, essa profecia também é acompanhada de uma promessa, né? Isso é muito importante a gente ler tudo. Promessa essa de que Jesus estaria com ele durante todo esse percurso, né? Em toda a situação que ele haveria de passar, né? Nas suas dificuldades, tá? Durante essa sua caminhada. No final do versículo, Jesus diz: segue-me, tá? O segue-me aqui trata-se muito mais do que um movimento físico, mas sim seguir Jesus em tudo que ele aprendeu, né? Com o próprio Jesus ali. Pedro estava sendo naquele momento convocado ali a seguir fielmente tudo aquilo que ele aprendeu. Enfim, aqui era a restauração pública de Pedro, não é verdade? No seu lugar como apóstolo, tá? Mas esse trecho aqui, ó, além dessa restauração pessoal de Pedro, a gente aprende algumas lições. Primeiro, a importância do amor como fundamento, né, no serviço cristão. Lógico, sem amor não existe mais nada. Segundo, a capacidade transformadora do perdão. A gente vê aqui, né, que restaura, fortalece, né, todo aquele que falhou. Terceiro, a renovação da devoção em Cristo, né? O seu exemplo ali de amor, né? De serviço incondicional. E aqui a gente entende, aprende o quê? Se Jesus, sendo Filho de Deus, divino, né? Santo, próprio Deus, como diz a palavra, ele foi servo, então é o maior exemplo para cada um de nós, né? Nós temos a obrigação de servir também. Agora, do versículo 20 ao 23, fala sobre o futuro de João. É bem interessante, ou melhor, não fala, né? Não fala, mas Pedro queria saber. Conforme narra o versículo 21, vinha ali Jesus e Pedro conversando, e ao ver que João vinha atrás, né, deles, pode falar, Tamis.
Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Você pode orar 2 horas falando palavras em vão, né? E a vontade de Deus vai sempre prevalecer, né? Isso aí temos que entender isso, não é verdade? Então, a gente vê aqui, né, que vinha Jesus e Pedro conversando, ele percebe que João vinha atrás, né? Então ele pergunta, quando ele vê que João vem atrás dele, pergunta para Jesus, e quanto a eles? Então a gente vê aqui Pedro curioso, ele queria saber dos propósitos de Deus na vida de João, não é verdade? E olha que interessante, Pedro tinha acabado de receber uma revelação do próprio Deus acerca da vida dele, né, do seu futuro, porque Jesus achou conveniente revelar para ele, para Pedro, né? Mas ele queria saber sobre o que o futuro reservava para João, né? Curioso ele. Só que o que a gente aprende aqui dentro dos planos de Deus, nós somos únicos, né? Cada um tem uma missão, tem um serviço a fazer ali, não é verdade? Cada um tem um chamado e esse chamado é intransferível, cada um tem uma história de vida, não é verdade? Então, é lógico, Deus tem um plano diferente para cada um de nós, né? Para cada pessoa. Por que isso? Deus chama quem Ele quer no momento que Ele achar melhor, não é verdade? Da forma que Ele escolher, enfim. Por isso que no versículo 22 a gente vê que Jesus repreende ele dizendo, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa, siga-me você. Então, essa declaração é interessante, porque enfatiza também a soberania, né, de Jesus sobre o destino ali do indivíduo, de cada um de nós, não é verdade? E também evidencia a exclusividade do chamado de cada um, né, de nós, tá? De cada discípulo. Então a gente vê aqui que Jesus repreende Pedro por ele querer saber acerca da vida ali do outro discípulo, né? Sobre a vida de outra pessoa. Então a gente não deve nunca se preocupar, aprender isso, sobre o que Deus tem preparado para o destino do nosso irmão, das outras pessoas, né? Cada um tem a sua vida. Enfim, devemos estar sempre atentos à voz de Jesus, né? Para quando ele chamar, quando ele diz no final do versículo, segue-me, não é verdade? Então devemos nos alegrar de poder ver a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida, tá? Para a gente até poder dar testemunho ao mundo, da mesma forma como João fez, tá? E o versículo 23 diz que a fala de Jesus gerou rumor ali, entre os irmãos, de que João não morreria. Aqui é interessante, eles comentaram isso, acharam isso, tá? Mas às vezes as pessoas tentam modificar, aumentar a palavra de Deus. Quando eu li esse versículo, o que eu me lembrei? Da escola da Bíblia, né? Quem foi da minha época. Não sei se foi a primeira ou segunda aula, Paulo Botário falando em três vezes, né? Que a Bíblia diz, para não aumentar nem diminuir. No início da Bíblia, no meio e no final, Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse, não é verdade? Não acrescentareis, não diminuireis, em Provérbios nada acrescente,
E Apocalipse 22, 18, nada acrescentará, nada diminuirá, ou Deus tirará a sua parte ali da árvore da vida na cidade santa, não é verdade? Então é muito perigoso interpretar a Bíblia ali, né, ao nosso modo, muitas vezes dizendo coisa, né, que a gente acha que e o perigo maior disso não é nem para a gente, quando a gente falar para os outros, acaba até desviando, né, quem não tem conhecimento, tá? Vamos lá, para finalizar eu vou ler os últimos 2 versículos ali, tá? Acabar na hora certinha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? Então aqui termina João dizendo, né, verdade, esclarecendo que ele é testemunha ocular ali, na verdade, desses eventos, não só testemunha, como também autor desse próprio evangelho, não é verdade? Então, aqui o discípulo a quem Jesus amava se identifica, né, como autor do evangelho, e o último versículo ele diz, que no mundo inteiro não haveria espaço suficiente para narrar o que Jesus fez, tá? O que significa isso? Aqui, João ele usa uma hipérbole, né? Que é um exagero, né? Na língua portuguesa aqui, mas para quê? Para dizer que o seu evangelho ele é verdadeiro, sim, mas ele está longe ali de conter toda a verdade sobre Cristo, não é verdade? E muitas realizações, milagres de Cristo ficaram sem registro ali, né? Como diz a palavra, seria impossível ali de registrar tudo que foi feito. Mas volto a dizer, para encerrar, cada um de nós tem um chamado, né? É o básico, é o fundamental dessa mensagem, dessa aula aqui. Cada um de nós tem um papel único e significativo, um chamado de Deus. Pode crer que cada um de nós tem sim alguma coisa para fazer no reino, amém? Possamos ter sempre isso em mente. Essa foi a aula de hoje, encerrando, né, Evangelho de João. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade.